de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você, se você puder abrir aí. Deixa eu só dar uma chegadinha nessa cadeira aqui um pouquinho para frente, desculpa o barulho, mas é para que eu possa enxergar melhor também. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, em que o texto diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. Às vezes eu fico pensando nessa cena. Às vezes eu fico parado imaginando o cenário onde Pedro estava, onde os outros estavam, a chegada de Ananias, a sua fala, a sua dedicação, daquele dinheiro, e as motivações que encheram o coração de Ananias e Safira. Honestamente, queridos, o que podemos fazer para impressionarmos a Deus? Porque todas as vezes que um sentimento como esse brota dentro de nós, semelhantemente ao sentimento que brotou nos corações ali de Ananias e Safira, isso me parece uma síndrome demoníaca. É um desejo que nada tem a ver com o reino de Deus. Todos aqueles que querem de alguma maneira impressionar a Deus, chamar a atenção de Deus, são pessoas que estão imbuídas de um propósito que nada tem a ver com o reino, com a palavra, com o próprio Deus. Um dia, o diabo propôs ao Filho de Deus que ele buscasse algo semelhante. É lógico que a sua intenção era frustrar o intento do Pai em seu plano de salvação para a humanidade. Aconteceu dessa forma, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Seria aqui, meus amados irmãos, uma espécie de aparição apoteótica. O que o diabo estava querendo é que Jesus pudesse encurtar o caminho, criar um atalho, produzir um efeito na sua aparição, que ele pudesse receber notoriedade, que ele pudesse ser reconhecido, que ele impressionasse as pessoas. E Ananias e Safira devem ter ouvido as pessoas comentando sobre a ação de Barnabé. Isso não me sai da mente. A oferta do diabo a Jesus no deserto da Judéia, em Mateus capítulo 4, é uma oferta que se manifestou lá no Éden, a mulher. E é uma oferta que continuamente se manifesta em nossos dias.
se manifestou ali em Atos capítulo 5, e ele está sempre propondo, conversando, dialogando, porque a tentação nada mais é do que um diálogo, nada mais é do que uma resenha, nada mais é do que um oferecimento baseado naquilo que você tem como princípio e desejo de fazer. A tentação propriamente dita não é pecado, porque Jesus foi tentado e não pecou. Pecado é o que você faz com a tentação. E aquilo que ele fez lá no Éden, o que ele fez em Mateus capítulo 4, o que ele fez certamente com Ananias e Safira em Atos capítulo 5, é o que ele continua fazendo em nossos dias. Certamente eles ouviram falar, ouviram comentários a respeito do que Barnabé havia feito. E quando Barnabé vendeu aquela herdade, aquela propriedade, ofertou, Barnabé não fez isso em busca do prêmio de personalidade do ano. Hoje em dia é muito comum, pela ausência de comportamentos interessantes, de comportamentos decentes, quando uma pessoa acha uma mala de dinheiro entrega, se torna uma notícia. Uma carteira entrega com dinheiro, um celular, é uma grande notícia em todos os lugares, porque nós não temos visto muito dessas ações ou dessas boas ações, mas quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, ele diz que Deus nos criou para que nós andássemos em boas obras. Barnabé não entregou a oferta em busca do prêmio, ele não abençoou a causa e pediu para aqueles que receberam o seu dinheiro e que agora fazia parte do todo daqueles que estavam trazendo também, para que o seu nome saísse no boletim da igreja, e nem tão pouco ele pensava em divulgar a sua ação. Ele não pediu às pessoas, olha, comentem a respeito do que eu fiz. Ele simplesmente entregou a oferta. Ele tinha uma propriedade. Não se sabe se a propriedade de Barnabé era bem localizada, se valia muito ou pouco dinheiro, mas ele deu. Por amor aos irmãos, ele deu. Sem pensar duas vezes, ele entregou para abençoar pessoas em necessidade. Mas Ananias e sua esposa não. Ananias e Safira estavam atrás do prêmio. Seus corações haviam sido tomados por uma ganância. A ganância de serem reconhecidos. E aí eles pensaram que estavam mentindo aos homens, mas não. Eles estavam tentando mentir ao Espírito Santo e eles pagaram com suas vidas por um ato incontinente. Muitas vezes podemos ser tentados a cometermos atos incontinentes. E a pergunta é: por que queremos tanto aparecer? Por que necessitamos tanto do elogio? Por que nossas ações em relação a Deus e aos outros exigem sempre algum ganho secundário? Um tapinha nas costas? Que coisa boa! Se pregamos bem, queremos que as pessoas venham e falem conosco. Se cantamos bem ou se fazemos alguma coisa. O nível de insegurança é tão alto que é preciso fazer alguma coisa para ganhar o aplauso, para ganhar o elogio, para ganhar o tapinha nas costas. Mas naquele dia em Jerusalém, amados irmãos, 2 pessoas morreram porque queriam chamar a atenção para as suas vidas caridosas. Queriam que sua ação fosse motivo de comentários entre os irmãos. Desejavam que sua ação desse manchete nos jornais diários em Jerusalém. Mas o comentário foi triste, foi péssimo, foi horrível. Queriam ser notados, abraçados, afagados. Queriam ouvir palavras de consideração. Nossa, Ananias, Safira,
que coisa linda vocês fizeram. Mas tudo aconteceu de outra forma, a forma mais terrível possível. De fato, uma tragédia, porque talvez alguns passaram a dizer: ouviram o que aconteceu ao casal diante de Pedro? Você ficou sabendo o que aconteceu? Eles mentiram sobre uma herdade. Parece que eles venderam a herdade por X e disseram que foi por Y. Outros mencionavam que eles tentaram imitar o gesto do irmão Barnabé. Algumas pessoas estão dizendo porque Barnabé vendeu uma herdade, ofertou isso, era uma coisa que estava até entre eles apenas lá, mas eles ficaram sabendo disso e eles queriam imitar o ato do irmão Barnabé. Alguns outros disseram: o que Ananias e Safira fizeram desagradou por demais ao nosso Deus. E foi por isso que eles foram fulminados diante de Pedro. Eles não poderiam fazer isso. E eu fico imaginando ainda que se eles tinham familiares naquela cidade, é provável que sim, eles devem ter ficado com vergonha. Eles devem ter ficado com o seu semblante avermelhado. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, não queira ser você quem você não é. Não queira ser você quem Deus não te chamou para ser. Não queira ser Barnabé, não queira ser José Luiz, não queira ser Hernandes Dias Lopes, não queira ser John Piper, não queira ser. Seja você. Frutifique você em Deus, da maneira que Ele te chamou para ser. Você está perdendo tempo se porventura quer impressionar a Deus ou pessoas com mentiras e ações que não têm a ver contigo e que são falsas, não são reais, são fakes. Ananias e Safira nas redes sociais assemelham-se a muitos em nossos dias. A casa está um inferno, o relacionamento conjugal destruído, mas a foto no Instagram, o stories no Instagram é o mais bonito, é onde vai mais filtro. O semblante é um semblante de alegria. Os comentários, então, que são levados ao Facebook naquela foto, naquela postagem, são os mais galantes. Porém, tudo está ruindo, se desconfigurando. Mas Ananias e Safira querem ser reconhecidos como o casal do ano. Querem que comentem que eles são a família Doriana. E se você pretende dar alguma coisa a Deus, faça isso em verdade, em espírito e em verdade. Pois de outra maneira, as consequências, amados, podem ser drásticas, podem ser terríveis. Alguns, nessa tentativa, como o caso de Ananias e Safira, perdem a vida. Outros perdem a condição de andar com o Pai. E há ainda outros que simplesmente perdem a seiva da existência da relação com o Senhor. Eu conheço um monte de gente que está na igreja, que até prega e canta, mas não tem essência, não tem seiva. Sabe aquilo que Davi falou ali no Salmo 51? Senhor, devolve-me a alegria da salvação. É o que nós vemos em muitas pessoas. Elas estão salvas, mas perderam a alegria
da salvação, não tem seiva, não tem o cheiro, não há essência. Então não sejamos mais como aquele casal. Que o Senhor nos livre disso. Como alguém já disse, eu devo considerar, não há absolutamente nada que eu possa fazer para Deus que o fará me amar mais. E nem há nada que eu deixe de fazer para Ele que o fará me amar menos. Ele me ama, Ele ama você. Apenas aprenda uma coisa: no reino de Deus, cada pessoa foi chamada com um propósito. E alguns podem ser motivados pelo Espírito Santo para fazerem atos bondosos, como foi o caso de Barnabé. Não seja motivado pelas pessoas, não seja insuflado, que o seu desejo não cresça porque você ouviu, e quem sabe, se você fizer também, você será comentado, você terá um lugar à mesa, você poderá comer junto com a equipe, com o time que está sempre na crista da onda. Isso tem sido muito divulgado em algumas igrejas. Algumas igrejas estão lotadas de Ananias e Safira. Infelizmente, temos poucos Barnabés, mas temos muitos Ananias e Safira. Por isso é que eu lhe peço nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que você abra mão disso, se porventura você tem sido conduzido a viver dessa maneira, a querer surpreender Deus, a querer fazer alguma coisa para que as pessoas que estão ao seu redor olhem para você e fiquem impressionadas com o que você está fazendo. Pare com isso. Pare. Se Deus te mandou fazer, faz no silêncio. Que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo. Se você quer fazer um ato de bondade, faça na sua intimidade, ninguém precisa saber. Não queira de maneira nenhuma agir como agiu Ananias e Safira, porque o resultado disso pode ser terrível. Que Deus nos livre disso e que Ele nos abençoe na autoridade do nome de Jesus. Amém? Bom, eu espero que você tenha